Vou estar aqui fazendo o resumão do dia 17/6, o segundo e último dia do fórum. Eu estou no segundo ano, sou do Comitê de Comunicação e eu cobri o Comitê da ONU Mulheres. Para começar, às 9h15 teve o início da segunda sessão, a primeira sessão foi ontem, no primeiro dia. Às 9h23, a delegação turca já começou continuando a defender que algumas alterações fossem feitas na Convenção de Istambul, com a justificativa de que alguns tópicos infringiam a família tradicional turca e a cultura do país. Às 9h44, a delegação italiana e turca entraram em conflito depois da delegação italiana sugerir que os políticos que disseminassem discurso de ódio fossem presos, e a delegação turca alegou que a delegação da Itália estava infringindo a sua soberania nacional. Às 10h26, a delegação da Itália mais uma vez apresentou dados contra a delegação da Turquia, apontando um caso específico de um homossexual que foi decapitado em Istambul e de uma ativista trans que foi estuprada no país, onde o próprio presidente tem falas contra as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Às 10h35, uma declaração da Finlândia afirma contra a delegação da Turquia que o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, em 1998, quando ele era prefeito de Istambul ainda, foi preso por provocação religiosa e racial, o que nos prova que não é de hoje o preconceito do presidente. Das 10h55 até as 11h05 teve um pequeno intervalo, e às 11h40, já algumas horas de debate, e a delegação da Turquia ainda alegava ser improvável a sua volta para a Convenção de Istambul, tendo em vista que ainda não tinha tido um acordo em relação às mudanças que foram solicitadas pela mesma. Depois do horário do almoço, às 13h35 voltou e iniciou-se a terceira sessão. Às 13h48, depois de uma fala da delegação da Turquia sobre só existirem dois gêneros e sobre mulheres trans não serem mulheres, que foi justificado com a cultura religiosa do país, a delegação da Noruega relembrou no debate que o Estado turco é laico e que nada que tenha a ver com a religião pode interferir nas leis e na política do país. Às 14h14, a delegação da Turquia foi pressionada a mostrar os dados de que suas leis são realmente tão efetivas quanto a delegação falava, estes que não tinham sido apresentados desde a primeira sessão. Das 15 até as 15h10 houve outro intervalo, e às 15h15 iniciou-se a quarta sessão. Bom, depois do início da quarta sessão, nós tivemos um debate um pouco mais pacífico. Às 15h25, depois de eles finalmente terem entrado em um consenso, o comitê começou a continuou redigindo as resoluções dos tópicos, e inclusive alguns países se disponibilizaram a acolher refugiados, contribuir com ONGs, as quais protegiam as mulheres e os mesmos refugiados já citados. Então foi uma coisa bem mais pacífica do que antes. Às 17 horas ocorreu a votação sobre esses tópicos e tudo mais. E às 17h11, depois de um longo debate, a delegação da Turquia se negou a voltar para a Convenção de Istambul. E às 17h13 houve o encerramento do debate e do fórum desse ano. Obrigado!